Na verdade, aquele momento do ato 5, ele completa um golpe que veio de 64, que a história considera isso o golpe dentro do golpe. Que, na verdade, esse golpe dentro do golpe ele vai começar aí nesse 13 de dezembro e alguns acontecimentos que prosseguirão a partir do ano de 69 até o afastamento do presidente Costa e Silva e a instalação da junta militar, já em setembro praticamente de 69, e a sequência disso teremos a instalação de um dos mais terríveis governos que a gente já teve na história, que é o governo do general-presidente Médici. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. O ato institucional número 5, ele vem para botar um ponto mesmo, para demonstrar, para acabar de vez com a tentativa até então que existia de mostrar que era um movimento apenas para rearrumar a casa. Quando se assina e se publica o ato institucional número 5, o ministro da Justiça lê o ato institucional na Rádio Nacional para todos, foi que o Estado brasileiro teve uma demonstração do que é que estava acontecendo, do que significava. Ele, com as considerandas, em nome da segurança nacional, das forças que queriam desestabilizar o progresso do país e o progresso da nação, era o que diziam as considerandas do ato institucional, ele promove o recesso, suspende a garantia do habeas corpus para uma série de crimes de opinião, crimes políticos, crimes que atentassem contra a segurança nacional, suspende a Constituição de 67. Bom, e aqui na minha companhia o Carlos Marighella, que tem uma história pessoal muito atravessada por esse momento da ditadura militar e pensando nas suas vivências de infância e juventude. Como é que esse momento hoje, 2018, chega para você? Eu nasci exatamente no ano que eu nasci, meu pai era um deputado constituinte, ao lado de Jorge Amado, de Prestes e de tantos outros comunistas que se notabilizaram naquela Constituinte de 46. E logo em seguida eu já era um filho abandonado, porque meu pai fugiu, a polícia política da época saiu em perseguição dele. Mas aí vem 64, a polícia invade a nossa casa, meu pai some novamente e eu fui obrigado a me esconder na escola. Me esconder não, mas porque aquilo tudo era combinado. Meu pai me colocou na escola exatamente porque ele imaginava que era possível o Brasil viver uma situação de golpe de Estado. Isso era uma coisa muito discutida, era recorrente isso, até que meu pai é baleado no dia 10 de maio de 1964 e todos os jornais do Brasil estamparam uma foto dele preso, algemado, numa cama do pronto-socorro, com aquela versão que os militares que já haviam ocupado os jornais, com aquela versão que eles queriam difundir, de que foi preso mais um subversivo, que foi preso um político perigoso, que reagiu à ação da polícia. Naquele momento de 68, sentia-se, quem estava militando na esquerda, de que não seria tão tranquilo você continuar fazendo uma oposição ao governo. Eu era do MR8, naquele momento a gente não se chamava ainda MR8, chamava dissidência comunista, mas assim, de alguma maneira, primeiro era a possibilidade de eu não me matricular no colégio, porque o decreto 477 impedia, que de alguma forma criava uma lista dos indesejados, e eu poderia estar nessa lista. Não estava, e passei o ano de 69 um tanto quanto clandestino. Ela é minha menina. Na questão cultural, de um modo geral, é como se a gente tivesse entrado num período um tanto quanto barroco, não seria um barroco tardio. Mas, por exemplo, você vai ter na música os artistas enveredando para um excesso de metáforas, de canções cifradas, exatamente para fazer um drible à grande censura que se estabelecia nesse momento aqui agora.
Uma outra questão que você vai ver que nesse momento, por exemplo, imediatamente, a Bahia, que tinha um certo protagonismo artístico das artes visuais, com a Bienal, a gente vai perder um pouco. Quando você vive um momento de quebra dessa institucionalidade, quando os direitos mais elementares de uma pessoa não é respeitado, não é só uma questão partidária que está em jogo, ou uma questão política, é a vida das pessoas, é o dia a dia das pessoas. Eu fui interrogado pelo Fleury, que matou várias pessoas, né? E o fato de você estar diante de uma pessoa dessa, né? E ele está lhe interrogando, e você não está dizendo o que ele quer que você diga, você vê a sua vida se esvaindo. Quer dizer, o fato de você estar diante de um torturador desse era motivo para que você realmente começasse a pensar duas vezes se você sairia daquilo ali vivo ou não. Caetano Veloso, ele foi preso logo depois do AI-5, com Gil. Gil até teve uma atitude um tanto quanto mais assim, tranquila diante da prisão. Mas Caetano, ele ficou muito desorganizado, porque para ele aquilo é uma violência muito grande. E nós só conseguimos resolver isso em 1978 para 79, com a revogação do Ato Institucional número 5, e com aquela transição que culminou com o movimento das diretas já em 1984, quando o povo brasileiro foi às ruas pedir a redemocratização, a abertura, a anistia e o reingresso de todos. Nós passamos por aquele momento de transição de 84 até 88, até 5 de outubro de 88, quando proclamamos a Constituição, que agora fez 30 anos, no dia 5 de outubro, às 16 horas. E essa Constituição, ela se impregnou na sociedade. Ela não representa a vitória de um texto, mas a vitória de valores que foram incorporados por todos nós. A vitória de um modo de pensar, de um modo de ser, de um modo de agir democrático. As liberdades de expressão, de opinião, de jornalismo, o direito de ir e vir, a garantia do habeas corpus, o controle do poder judiciário. Eu não sou muito otimista quanto aos próximos tempos. Né? Se a gente for reparar, você tem crescido bastante aí essas, digamos assim, essas inserções autoritárias, e normalmente esses dirigentes chegaram com pouco crédito, né? Como se fosse um tanto quanto palhaço, porque ninguém acreditou em Hitler. Né? Dizer, não, Hitler não vai fazer isso, mas Hitler fez. Donald Trump, não, ele está falando isso, mas ele não vai fazer, porque ele tem o Partido Republicano, está fazendo. Isso é o projeto é esse, que a gente vai reparar na América Latina toda. A justiça, ela não tem sido mais uma justiça, a justiça tem sido uma força política. Eu acho que meu pai, ele, independente da opinião política dele, é uma grande inspiração para todo mundo, para nossa sociedade como um todo, sobretudo para a nossa juventude, que é a persistência, não é? Ele foi uma pessoa que lutou de todas as formas por aquilo que ele acreditava, pelos ideais, perseverou nisso o tempo todo. Quem se dedicar um pouco à biografia dele vai perceber essa perseverança. E eu acho que o que ele diria é que a nossa luta deve continuar. Sua voz não tem mais dono, sua dor não tem mais graça. Graça! Nem bêbado de rua, nem moleque da praça.